Fiquem aí fora até aprenderem quem manda aqui! Minha nora gritou, batendo a porta enquanto a chuva gelada começava a molhar meu neto de 5 anos. Eu não implorei. Apenas abracei o pequeno e fiz uma ligação. Quando as luzes da polícia cortaram a escuridão, ela abriu a porta com um sorriso vitorioso. O sorriso dela desapareceu quando o oficial olhou para o documento em suas mãos e disse as 3 palavras que mudariam a vida dela para sempre. Ela gritou aquilo com uma satisfação que eu nunca vou esquecer. Com uma satisfação que ela havia guardado por anos, embalado com cuidado, esperando o momento certo para abrir. A porta bateu. O trinco girou com um clique seco que soou mais alto do que deveria naquela rua de casas geminadas. Soou como um tiro pequeno, como um osso quebrando, como o último pedaço de paciência estilhaçando no chão molhado. E a chuva, que havia começado fina e quase discreta, resolveu naquele exato momento cair de verdade. Aquela chuva fria de julho em São Paulo que não pede licença, que não avisa, que simplesmente cai e encharca tudo em 2 minutos. O cabelo, o casaco, a bolsa, a dignidade. O Miguel me olhou. 5 anos. Olhos grandes do tamanho do mundo. Expressão de quem ainda não tem palavras para o que está sentindo, mas sabe, porque criança sabe, criança sempre sabe antes de entender, que o silêncio da avó era diferente. Não era o silêncio de quem está pensando no almoço ou lembrando de uma tarefa. Era o silêncio de quem está segurando uma montanha nos 2 braços e não pode deixar cair porque tem uma criança perto. Ele reconheceu aquele silêncio da mesma forma que reconhecia o cheiro de bolo no forno, com o corpo inteiro, sem precisar de explicação. A chuva caía nas nossas costas. Eu senti o frio atravessar o casaco de lã que eu havia colocado antes de sair de casa. Um casaco cinza que comprei numa liquidação há uns 3 invernos, resistente e honesto, como todo casaco de professora aposentada que não tem dinheiro para jogar fora, mas também não passa frio por escolha. A calçada estava com poças se formando rápido demais. O degrau da varanda do seu Geraldo, nosso vizinho de frente, estava seco. Ele havia aberto a janela quando ouviu o barulho da porta batendo. Eu o vi pela fresta da veneziana, o rosto velho e atento de ex-militar que não perde nada, e me fez um sinal discreto, um aceno com a cabeça. Fica aí, você está protegida aqui. Me abaixei devagar até ficar na altura do Miguel. Os joelhos protestaram, como protestam sempre agora, os 67 anos, registrando cada descida com uma pontada honesta. Tirei meu próprio casaco. A chuva já havia entrado pelo colarinho e molhado minha blusa, então a diferença seria pequena. E coloquei nos ombros do menino. Ele não resistiu. Enfiou os braços nas mangas que eram grandes demais, que quase o engoliam, e ficou ali me olhando com aqueles olhos que são iguais aos do Edson jovem, de um jeito que ainda me pega de surpresa às vezes. Depois me levantei, abri a bolsa com os dedos que já estavam frios e rígidos, e peguei o celular. Não liguei para o Rodrigo, não liguei para a Valdete, não implorei, não bati na porta, não gritei de volta. Disquei o 190, disse meu nome completo, Neuza Fagundes Drummond. Disse o endereço com a paciência de quem passou 32 anos repetindo conteúdo para turmas que não prestavam atenção. Devagar, claro, sem pressa. E disse uma frase apenas: estou sendo impedida de entrar no meu imóvel. Depois desliguei. Segurei a mão do Miguel. Fui até o degrau coberto da varanda do seu Geraldo e me sentei ali com o menino no colo, protegida da chuva, e esperei. Levou 18 minutos. Eu contei. Quando as luzes girantes da viatura cortaram a escuridão úmida da rua, eu vi o exato momento em que a Simone percebeu o que estava acontecendo. Vi antes dela abrir a porta. Pelo vidro da janela da sala, eu a vi de perfil. Vi a cabeça virar. Vi o reflexo da luz vermelha e da luz branca piscando na parede atrás dela. Vi os ombros mudarem de posição. Vi o sorriso que ela preparou antes de girar a maçaneta. Um sorriso de quem já havia ensaiado uma versão daquilo na cabeça, de quem estava prestes a se fazer de razoável, de vítima de um mal-entendido, de nora paciente lidando com uma sogra difícil. Ela abriu a porta com o ar de quem estava resolvendo uma confusão doméstica qualquer. O oficial olhou para ela, depois olhou para mim, depois para o Miguel, ainda segurando minha mão,
Os cabelos molhados apesar do casaquinho enorme que o envolvia, os olhos grandes acompanhando tudo com aquela atenção silenciosa das crianças que ainda não aprenderam a fingir que não estão vendo. Eu não disse nada ainda. Apenas abri a bolsa e tirei o envelope. Branco, comum, sem nada escrito do lado de fora. O tipo de envelope que pode conter qualquer coisa. Uma conta, uma carta, um cartão de aniversário. Mas o que havia dentro daquele envelope era a coisa mais simples e mais devastadora que existe. A verdade em papel timbrado, com firma reconhecida, com número de matrícula e carimbo de cartório. O oficial pegou a certidão do registro de imóveis. Olhou para meu nome impresso como proprietária única, Neuza Fagundes Drummond, matriculada desde 22 de março de 1989. Olhou para a Simone e disse, com a voz de quem registra um fato e não uma opinião, com a voz neutra e pesada de quem já viu situações parecidas e sabe exatamente o que está fazendo. Vou lavrar boletim de ocorrência. Impedimento de acesso da proprietária ao imóvel registrado em seu nome. A Simone abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. Isso vai para o sistema. Ele completou sem levantar o tom. A senhora pode entrar. O seu Geraldo havia saído da varanda e estava no portão, de braços cruzados, 62 quilos de ex-militar aposentado, servindo de testemunha apenas pela postura. Ele não precisou dizer uma palavra. A presença dele já era uma declaração. Entrei na minha casa, com o meu neto, pela minha porta. Mas para você entender de verdade o que aconteceu naquela noite, eu preciso te contar de onde essa chuva veio. Porque ela não começou em julho, não começou naquele sábado frio. Ela começou muito antes, na forma de gotas pequenas que eu achei que poderia aguentar, até que não pude mais. Meu marido, o Edson, morreu 4 anos atrás. Infarto fulminante. Numa quinta-feira de manhã, às 7h42, o relógio da cozinha ficou travado nesse horário por quase um mês depois, porque eu não tive coragem de trocar a pilha, não sei dizer porquê. A gente estava planejando reformar a cozinha naquele mês. Ele havia pegado 3 orçamentos. Os papéis ficaram na gaveta da escrivaninha dele por quase 2 anos antes de eu conseguir jogar fora. Quando o Edson foi, eu fiquei com a casa da Vila Prudente, que era nossa desde que eu havia recebido a indenização rescisória de um colégio particular onde trabalhei nos primeiros anos de carreira, antes de passar no concurso da rede estadual, e o Edson havia completado o valor que faltava com o FGTS que havia guardado. Compramos no ano de 89, 3 quartos, alvenaria sólida, quintal com uma mangueira que dá sombra boa no verão. Uma casa honesta, como a gente que a comprou. O Edson assinou os papéis com aquela seriedade de homem que entende o peso de um documento, que entende o que significa ter algo que é seu, que ninguém pode tirar. Ficamos nessa casa 30 anos juntos. Quando ele morreu, a casa ficou comigo. Com meu nome, com minha memória, com meu suor de 3 décadas pagando IPTU e conta de água e reformando o telhado quando chovia dentro. A aposentadoria da rede estadual por 32 anos de sala de aula paga com dignidade. Não me sobra para luxo, mas nunca precisei pedir nada a ninguém. Aprendi cedo que independência financeira é a única independência que realmente importa para uma mulher. Minha mãe me ensinou isso com as mãos calejadas e o silêncio de quem sabia por experiência. O Rodrigo casou com a Simone 7 anos atrás. No começo, eu gostei dela. Era comunicativa, tinha aquela energia de quem vai atrás do que quer, tocava o próprio salão de manicure com garra. Pensei, meu filho fez uma escolha adulta. Mulher que trabalha, que constrói, que não espera que o mundo venha até ela. Pensei que eu havia reconhecido algo de mim nela, o que agora me parece ingenuidade de mãe que quer que a escolha do filho seja perfeita, porque faz parte da narrativa que a gente constrói para os próprios filhos. Quando o casal começou a pagar aluguel num apartamento de 2 quartos no Ipiranga e reclamou das dificuldades. Aluguel alto, salário do Rodrigo apertado, salão da Simone ainda em crescimento. Eu ofereci a casa. Não a dei. Deixo isso claro, porque essa distinção importa. Importa juridicamente e importa em termos do que eu sinto quando deito e olho para o teto às 3 da manhã. Ofereci para morarem, por contrato de comodato simples que pedi ao Dr. Cláudio Menezes para redigir. Ele foi meu aluno no estadual,
há 30 anos atrás. Um garoto magro e aplicado que nunca faltava nas minhas aulas de história, e foi direto para o Largo São Francisco depois do 3º ano. Quando liguei, anos depois, para pedir esse favor, ele disse: "Professora, é a senhora. Pode mandar o endereço que eu vou até aí." O contrato foi claro: prazo indeterminado, rescisão mediante notificação prévia de 90 dias, imóvel de propriedade exclusiva de Neuza Fagundes Drummond, sem cessão de qualquer direito real. O Rodrigo assinou. Eu assinei. Levamos ao cartório, reconhecemos firma, guardei uma cópia na minha casa e outra cópia ficou com o Dr. Cláudio. A Simone não assinou. E aqui está meu único erro em toda essa história. Eu não a incluí no contrato. Achei que seria formal demais para uma relação familiar. Achei que assinar contrato com a nora seria criar uma distância que eu não queria criar. Achei, com a generosidade torta de sogra que quer ser aceita, que a discrição era um gesto de confiança. O que eu não calculei é que para a Simone, a ausência de um papel foi lida como ausência de propriedade. Se não estava no papel dela, não era real. A Simone é uma mulher que você reconhece assim que entra num ambiente onde ela está. Não pelo grito. Ela nunca gritava. Essa era a questão. Pelo território. Ela organizava os espaços ao redor de si mesma como uma arainha organiza a teia. Com precisão, com paciência e sem que a mosca perceba até já estar presa. Quando o casal se mudou para a casa da Vila Prudente, ela chegou com caixas de vidros e potes decorados para a cozinha. Substituiu a prateleira de temperos que eu havia deixado, os meus potes de cerâmica que o Edson havia ganhado de presente numa viagem para Aparecida. Não me perguntou. Simplesmente substituiu. Quando comentei, ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos: "Ah, Neuza, aqueles eram tão antigos, não eram? A gente vai deixar mais moderninho aqui." Aquilo era a casa em que o Edson havia fritado alho às 6 da manhã todo sábado por 30 anos. Era a casa em que o cheiro de café fresco e de madeira velha eram mais meus do que qualquer papel. Mas ela trocou os potes e reorganizou a prateleira com aquela segurança de quem está fazendo algo óbvio, natural, sem discussão possível. Continuei indo. Todo sábado. Via o Miguel crescer tijolo por tijolo, aprender a andar naquele corredor que eu conhecia de cor, dar os primeiros passos naquele quintal onde o Rodrigo havia aprendido a andar também. Havia uma continuidade naquilo que me aquecia por dentro, que me fazia suportar os potes novos e os comentários sutis. Mas os comentários foram crescendo. Primeiro foi o horário. "Você podia avisar quando vai vir, Neuza. A gente tem rotina aqui." Comecei a avisar. Depois foi o quarto que eu havia deixado mobilado para quando quisesse ficar. "Aquele quarto virou o escritório do Rodrigo, você entende, né? Mas você pode dormir no sofá se precisar." Engoli a seco. Depois foi a chave reserva que eu tinha desde que a casa era só minha. Ela havia sido cortada, copiada, entregue para vizinhos, mas a minha havia sumido da minha bolsa numa tarde em que deixei a bolsa no guarda-volumes enquanto entrava no banheiro. Não fiz escândalo. Pedi um novo exemplar. "A gente trocou a fechadura," ela disse. "Passou por umas coisas aqui, você entende?" Não entendi, mas fiquei quieta, porque eu havia aprendido, em 32 anos de sala de aula, que o professor que grita perdeu a turma, que o poder real não se demonstra com voz alta, que quem está certo pode esperar. Estava esperando, ainda sem saber exatamente o que. O problema com ficar quieta por tempo demais é que os outros interpretam seu silêncio como rendição. A Simone foi interpretando. Mês a mês, foi empurrando o limite 1 centímetro, 2 centímetros, 1 palmo. Cada episódio pequeno o suficiente para que eu pudesse racionalizar. Isso é só uma questão de territorialidade. Isso é normal numa nora que está construindo a própria casa. Isso vai passar quando ela se sentir mais segura. Mas não passava. Ia avançando. As visitas ao Miguel foram sendo reguladas com uma precisão que eu demorei para reconhecer como hostilidade deliberada. Cada vez que eu chegava e a Simone estava em casa sem o Rodrigo, havia um compromisso. O Miguel estava com lição, o Miguel estava com febre, o Miguel ia para a festa de aniversário daqui a pouco, o Miguel havia dormido mal. Sempre havia algo. Eu ia embora com aquele beijo rápido do neto, sempre acompanhado do olhar dela por cima da cabeça do menino, aquele olhar que dizia: "Eu controlo o que ele sente por você também."
Foi naquela tarde de maio que a Valdete chegou e encontrou minha casa em silêncio. Eu estava sentada na mesa da cozinha, com uma xícara de café frio à minha frente e os olhos inchados de tanto chorar sem motivo aparente, ou melhor, com motivo demais acumulado. A Valdete colocou a bolsa na mesa com aquele barulho seco de quem chegou com o assunto. Cunhada de ferro, irmã do Edson, mulher que havia perdido o irmão e ficado do meu lado sem cobrar nada. Ela me olhou por alguns segundos antes de falar. Neuza, a casa é sua. Você tem o papel. O que você está esperando? Eu abri a boca para dizer que estava esperando o Rodrigo fazer algo, para dizer que não queria destruir o casamento do filho, para dizer todas as coisas que eu havia me dito nos últimos meses, como anestesia. Você está esperando que ele te escolha, ela continuou, antes que eu abrisse a boca de verdade. Mas ele não vai escolher. Ele já escolheu. Agora você precisa escolher também. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. O café esfriou mais. O relógio na parede fez aquele tic-tac que o Edson nunca percebeu, mas que eu ouço até hoje em momentos de silêncio. Você está certa, eu disse. E foi a primeira vez em meses que eu disse algo que era completamente verdadeiro. No sábado de julho, o Rodrigo estava viajando a trabalho, uma instalação industrial em Campinas que ia durar o fim de semana. Eu havia combinado com ele, por mensagem de WhatsApp. Guardei a mensagem, claro, que passaria para buscar o Miguel para um passeio. Sorvete, praça, aquelas horas simples que eu reservava para o neto e que me faziam sentir que havia ainda alguma coisa intacta naquela família. Ele havia respondido com um "tá bom, mãe" e um emoji de coração. O Rodrigo nunca foi homem de palavras longas, mas aquele emoji eu guardei também, como guardo tudo agora. A Simone, ao que parece, não havia sido consultada. Ou havia sido consultada e havia decidido que isso não importava. Cheguei às 14 horas. O Miguel me abriu uma fresta da porta antes de a Simone chegar por detrás e empurrar o batente. Não com violência de socar, mas com aquela firmeza calculada de quem está estabelecendo uma fronteira e quer que você a sinta. O menino havia aparecido com o casaquinho já no braço, pronto para sair. Aquele sorriso de 5 anos que ilumina tudo ao redor e que eu carrego no peito como uma foto emoldurada. Ela entrou no campo dele antes que ele chegasse até mim. Ele não vai, ela disse. Direto, sem preâmbulo. Combinei com o Rodrigo, eu disse, igualmente direta. O Rodrigo não é o único responsável pelo Miguel. Não, posso entrar e ligar para ele agora, a gente resolve. Você não está mais na lista de quem pode entrar quando quer. Aquela frase. Eu quero que você sinta o peso daquela frase, não na lista de quem pode entrar. Na minha casa. Na casa que comprei com o dinheiro do meu suor. Na casa onde criei o filho dela. Na casa cujo cheiro de madeira e alho frito eu conheço há 35 anos. Eu não gritei, não implorei. Me segurei com aquela disciplina de professora que sabe que manter a calma é a única vantagem que se tem quando o outro já perdeu a cabeça. Disse com voz baixa e firme. Simone, essa é minha casa. Você vai querer pensar 2 vezes antes de terminar essa frase. Ela não pensou. Me empurrou, não com violência de deixar marca, mas com aquela força de quem está removendo um obstáculo, de quem está abrindo uma porta que está na frente, para fora do batente. Pegou o Miguel pelo ombro com uma mão e com a outra bateu a porta. E então ela gritou. Aquelas palavras que eu contei no começo. Fiquem aí fora até aprenderem quem manda aqui. A chuva começou, e eu abri a bolsa. Você está me perguntando por que eu tinha aquele envelope na bolsa. Não foi sorte. Não foi coincidência. Não foi instinto de professora velha que pressente tempestade. Foi preparação. Foi aquelas semanas de silêncio e documentação e café frio às 2 da manhã, checando datas e capturas de tela e conversas com o Dr. Cláudio. Eu carregava aquele envelope comigo desde o dia em que o Dr. Cláudio me disse: a senhora só precisa do momento certo. Toda a ida àquela casa, aquele envelope ia junto, no fundo da bolsa, entre a carteira e o estojo de canetas que carrego desde a época das provas de aluno. Como um professor que leva o gabarito sem nunca precisar consultar, mas sabe que está lá. A Simone não sabia da existência do contrato de comodato. O Rodrigo nunca havia contado. E ela havia construído 7 anos inteiros de arrogância territorial sobre uma fundação que não era dela. Quando o oficial leu meu nome naquela certidão e disse que ia lavrar o boletim, o que mudou no rosto dela não foi só surpresa. Foi a desintegração de uma identidade inteira. Aquela casa não era dela.
Nunca tinha sido. E tudo que ela havia construído, o controle, os limites, a posição de poder, estava sobre uma propriedade que pertencia a outra pessoa. Mas tem algo que eu ainda não te contei. Algo que eu descobri nos meses seguintes. Algo que o Dr. Cláudio não sabia ainda. Que a Valdete não sabia ainda. Que eu mesma ainda não suspeitava naquela noite fria de julho, com o Miguel dormindo no meu colo e a Simone trancada no quarto. Algo que tornava tudo muito mais grave do que um impedimento de acesso. Algo que explica por que a Simone estava tão desesperada para me manter fora daquela casa. Essa parte da história começa com um áudio de WhatsApp que chegou no meu telefone 3 semanas depois da noite da chuva. Um áudio que eu quase não ouvi, que veio do número errado, ou do número certo, dependendo de como você vê essas coisas, e que mudou tudo. Mas antes de eu te contar o que aconteceu depois daquela noite, eu preciso te fazer uma pergunta. Você, no meu lugar, teria esperado 18 minutos na chuva com o neto de 5 anos no colo? Ou teria batido naquela porta até ela abrir? Me fala nos comentários, porque as respostas de vocês me dizem muito sobre quem está do meu lado aqui. Agora deixa eu continuar. O áudio chegou numa terça-feira de manhã, enquanto eu tomava café na varanda. Número desconhecido. Um contato salvo como Sal Vila P. O nome de um salão de manicure do bairro que eu havia salvo certa vez quando precisei marcar horário para uma cliente que a Simone havia me pedido para encaminhar, nos tempos em que ainda havia aparência de boa relação. Mas aquele áudio não era para mim. Era da Simone para alguém, enviado para o número errado. O dela e o meu diferem em 2 dígitos, e quem está com pressa e raiva digita errado às vezes. O áudio durava 2 minutos e 43 segundos. Eu ouvi 3 vezes antes de entender completamente o que estava ouvindo. Ela estava falando com uma pessoa que eu não identificaria pelo áudio, mas cujo papel ficaria claro depois. Falava rápido, com aquela voz comprimida de quem não quer ser ouvida por paredes finas. E o que ela dizia era o seguinte: vou reproduzir do modo que ficou gravado na minha memória, porque ouvi tantas vezes que as palavras ficaram impressas. Ela dizia que precisava resolver a situação do imóvel antes que a velha mexa nas coisas, que havia uma janela pequena que estava se fechando, que o Rodrigo não sabia de tudo ainda e que era melhor que continuasse assim, que havia documentos no cartório que precisavam ser verificados antes que eu fizesse alguma coisa, que o plano havia funcionado por meses, mas agora, com o BO, aquilo ficou registrado e que era preciso acelerar. Acelerar o quê? Ela não disse em voz alta, mas usou uma expressão que o Dr. Cláudio, quando ouviu, reconheceu imediatamente. Transferência de titularidade por uso continuado. Uso capião. Ela havia consultado alguém, um advogado, um despachante, alguém, sobre a possibilidade de requerer a propriedade da casa por uso prolongado. Havia uma tese sendo construída. E o impedimento de acesso naquela noite não havia sido um gesto de raiva impulsiva. Havia sido parte de um plano, que eu havia interrompido com 18 minutos de espera e um envelope na bolsa. Fiquei parada na varanda com o telefone na mão por um tempo que não sei calcular. O café esfriou. Os pássaros da mangueira cantavam sem saber. O sol de julho em São Paulo batia de lado, aquela luz rala que não aquece de verdade, mas entra pelas janelas como se pudesse tentar. Senti o papel do envelope que estava sobre a mesa. Havia trazido para fora por hábito, para olhar de tempos em tempos como quem olha para uma certidão de nascimento para lembrar que existe, que tem nome, que é real. A frieza que me tomou não foi surpresa. Foi confirmação. Era como quando você passa a noite inteira com dor de dente achando que vai passar, e de manhã o dentista olha a radiografia e diz: "Tá infeccionado, precisamos agir", e você sente aquela mistura estranha de alívio e peso. Eu havia suspeitado. Parte de mim havia sabido. E agora havia prova. Mandei mensagem para o Dr. Cláudio. Preciso te mandar um áudio. É urgente. Mas antes de ligar para o Dr. Cláudio, antes de anotar, documentar, agir, antes de tudo isso, houve um tempo em que eu simplesmente parei. Porque é isso que acontece quando você descobre que aquilo que você deu com o coração foi usado como instrumento, não como lar, como instrumento,
Que os 7 anos em que eu apareci todo sábado com brigadeiro caseiro para o neto e sorrisos para uma nora que me detestava, que os 7 anos em que eu engoli em seco cada comentário e cada fechadura trocada e cada quarto reorganizado, tudo aquilo não havia sido apenas crueldade cotidiana. Havia sido estratégia. Havia uma fase anterior a esse áudio. Meses anteriores à noite da chuva. Meses que eu preciso te contar, porque a justiça sem a dor não tem peso. A vitória sem a escuridão não tem cor. Quando o Rodrigo foi para a casa da Simone, quando eu me dei conta de que meu filho havia escolhido definitivamente ficar calado, de que o telefone dele ia tocar quando eu ligava, mas a resposta nunca vinha com substância, que havia sempre uma desculpa técnica para não intervir, para não dizer nada, para não ser filho de verdade naquela situação. Foi como perder o Edson de novo. Não da mesma forma. Diferente. Mais lento. Como uma hemorragia pequena que você acha que vai coagular e não coagula. Fiquei acordada muitas noites naquela casa silenciosa. O silêncio de uma casa onde houve vida por 30 anos é um silêncio diferente do silêncio de uma casa vazia. É cheio de ausências nomeadas, de cadeiras que reconhecem que tem menos gente sentando nelas, de cheiros que persistem onde não deveriam mais haver. O café que eu fazia de manhã tinha o mesmo cheiro de sempre, mas eu tomava sozinha. A mangueira do quintal tinha o mesmo canto de pássaro às 6 da manhã, mas eu ouvia sozinha. A telenovela das 9 tocava no mesmo canal, mas eu via sozinha. Isso não é vitimismo, é realidade. Eu havia me acostumado, ao longo de um casamento de 30 anos, a compartilhar os silêncios. Quando o Edson morreu, aprendi de novo a habitar o silêncio sozinha. Foi duro, mas era uma dor limpa, uma dor sem culpa, sem traição. Perder um marido para a morte é uma ferida que dói, mas não envenenada. Perder um filho para a indiferença é uma ferida que não sara porque a causa ainda está viva. Liguei para o Rodrigo 12 vezes entre março e junho. Não estou exagerando. Guardei o registro no telefone. 12 chamadas. Respostas de 2 minutos e meio em média. Estou resolvendo, mãe. A Simone está passando por uma fase difícil, mãe. Não é hora de criar confusão, mãe. Fase difícil. Como se o que estava acontecendo fosse uma crise de ansiedade e não a expropriação calculada de uma propriedade. Chorei. Fui honesta comigo mesma sobre isso. Chorei de noite. Chorei de manhã cedo, quando a luz entrava pela veneziana do quarto e eu ainda estava deitada sem conseguir levantar. Chorei sobre o prato de comida que fiz para 2 por hábito e não houve 2 para comer. Chorei com raiva, o que é o pior tipo de choro. Aquele que não alivia, porque junto com a dor vem a consciência de que você foi tratada como invisível por pessoas que você amou com o corpo inteiro. Mas eu não me fiz de coitada. Isso é importante. Não fui para o vizinho. Não liguei para a antiga colega da escola para lamentar. Não escrevi cartinha. Chorava na minha cozinha e depois lavava o rosto e fazia as tarefas do dia. É o que minha mãe ensinava. A vida não para enquanto você sofre, então é melhor você ir junto. A solidão física é uma textura específica. O sofá da sala, que tinha aquele tecido gasto no encosto do lado direito, o lado do Edson, passou a ser o lugar onde eu me sentava à noite e ficava olhando para a televisão sem ver. A parede da sala tinha as marcas de onde a foto de casamento havia ficado por anos. Eu a havia tirado depois que o Edson foi, porque doía olhar ali todo dia, mas a marca na tinta ficou. Um retângulo um pouco mais claro que o resto. Eu olhava para aquele retângulo às vezes e pensava em quantas versões de mim mesma haviam passado por aquela sala. A versão jovem que havia pintado aquela parede com o Edson num fim de semana, rindo da tinta que havia pingado no cabelo dele. A versão de meia-idade que havia pendurado a foto ali com aquele cuidado de quem posiciona algo que vai ficar muito tempo. A versão de agora, 67 anos, olhando para o retângulo claro de uma ausência e tentando encontrar o que havia sobrado de mim. Havia sobrado bastante. Eu simplesmente ainda não havia inventariado. A Valdete salvou minha vida numa tarde de segunda-feira sem avisar. Não com palavras difíceis. Não com conselho de autoajuda ou frase motivacional. Com brigadeiro e com a verdade. Ela chegou com uma lata de leite condensado e um cacau em pó e ficou na minha cozinha por 3 horas fazendo brigadeiro sem pedir licença, do jeito que ela sempre fazia na casa do Edson quando a família se reunia.
O cheiro de chocolate aquecendo na panela preencheu a casa de um jeito que eu não esperava. Aquele cheiro que é memória afetiva pura, que abre gavetas que você havia fechado com cuidado. Senti o Edson na cozinha por um instante. Senti a mesa cheia de gente. Senti que havia mais vida naquela casa do que eu havia permitido que houvesse. Você está guardando essa casa para quem? Ela perguntou, mexendo a panela sem me olhar. Não respondi. Ela não vai virar museu, Neuza. O Edson não é o que você perdeu. O que você perdeu foi o hábito de se importar com você mesma. Aquilo chegou em mim como uma pancada suave, daquelas que doem na hora certa. Ela tinha razão. Eu havia me transformado aos poucos em guardiã de uma casa silenciosa, conservando, esperando, contendo. Havia me tornado invisível para mim mesma antes de me tornar invisível para os outros. Havia deixado a Simone ocupar o centro da narrativa, quando o centro daquela narrativa era meu por direito. Naquela noite, depois que a Valdete foi embora com a lata vazia, me sentei na mesa da cozinha com um caderno. Escrevi meu nome no topo da primeira página. Neuza Fagundes Drummond, 67 anos, professora aposentada, proprietária, mulher de mãos calejadas e coluna reta. E comecei a listar o que eu tinha, o que eu sabia e o que eu era capaz de fazer. A lista foi longa. A reconstrução não foi glamurosa. Não foi academia todo dia e viagem para a Europa e roupas novas. Foi menor que isso, e por isso foi mais real. Comecei com coisas simples. Voltei a cozinhar de verdade. Não só esquentar o que havia sobrado, mas cozinhar, com cheiro, com cuidado, com tempero na medida certa. Frango ao molho de alho às sextas-feiras, como fazia para o Edson. Arroz de carreteiro no sábado quando fazia frio. O cheiro de alho fritando na manteiga, às 19 horas, voltou a ser um cheiro de casa, não de obrigação. Retomei o grupo de leitura na biblioteca do bairro. Havia parado quando o Edson morreu e nunca havia voltado. A bibliotecária, a dona Arlete, me recebeu como se eu nunca houvesse ido embora. Professora Neuza, que saudade! A gente estava lendo Clarice. Sentei naquela cadeira de plástico duro com o livro no colo e senti que havia voltado para um lugar que havia sido meu antes de tudo que havia sido perdido. Liguei para a irmã de criação que morava em Sorocaba e que eu havia perdido o contato nos anos de casamento e criação de filho. Essas amizades que a vida vai empurrando para a prateleira alta sem que você perceba. Conversamos por 2 horas. Ela disse que estava querendo visitar São Paulo. Eu disse que tinha quarto sobrando. Aprendi que solidão e solitude são coisas diferentes. Solidão é ausência não escolhida. Solitude é presença consigo mesma. Eu havia passado meses na solidão. Estava aprendendo, tarde, mas não tarde demais, a me fazer companhia. E havia uma leveza que voltava aos poucos. O espelho do banheiro deixou de ser lugar de constatar e se tornou lugar de me ver. Me cortei o cabelo. Não drástico, 1 centímetro a menos nas pontas, mas escolhido, intencional, meu. Comprei uma muda de tomilho para o quintal e a plantei do lado da mangueira. Aquela coisa pequena de empurrar as mãos na terra e plantar algo que vai crescer fez mais por mim do que qualquer conversa. Dormia melhor. Acordava antes do alarme. Tomava café na varanda, ouvindo os pássaros com aquela consciência calma de que aquela varanda era minha, aquela mangueira era minha. Aquele silêncio da manhã de Vila Prudente era meu, e que eu havia sobrevivido a coisas mais difíceis do que uma nora calculista e um filho fraco. Estava bem. Estava, pela primeira vez em muito tempo, inteira. Foi numa terça-feira de agosto que o áudio chegou. Eu estava exatamente nessa varanda, com o café na mão direita e o telefone na mão esquerda verificando as mensagens da manhã, coisa que havia virado ritual. Leitura leve antes do dia começar. O número de Sal Vila P piscou na tela. Pensei que fosse alguma promoção, algum lembrete de agenda que havia ficado salvo da época em que eu ainda tinha qualquer relação com o universo do salão da Simone. Mas não era. O áudio começou com o chiado de quem está num ambiente com barulho de fundo. Talvez o próprio salão, talvez a rua. E então, a voz da Simone, comprimida e rápida, dizendo as coisas que eu já contei. A janela pequena, a titularidade, os documentos no cartório, o Rodrigo que não sabia de tudo, o café ficou frio na minha mão,
A paz que eu havia construído com tanto cuidado, com brigadeiro da Valdete e tomilho plantado na terra e livros de Clarice, aquela paz não desapareceu, mas foi atravessada. Como quando você está dormindo bem e um barulho entra pela janela. Você não volta para o ponto de antes do barulho. Você está acordada agora, e o barulho precisa ser identificado. Havia algo podre que eu ainda não havia encontrado completamente. O áudio era uma ponta. E eu, que havia passado 32 anos ensinando alunos a puxar o fio de um problema até o final, sabia exatamente o que fazer com uma ponta. Mandei mensagem para o Dr. Cláudio e comecei a puxar. O Dr. Cláudio ouviu o áudio 3 vezes antes de falar. Nos sentamos na sala da minha casa, a mesma sala com o retângulo claro na parede onde a foto havia ficado, com o arquivo de áudio tocando no notebook dele, o volume no máximo para que cada palavra viesse com clareza. A terceira vez ele parou no trecho da transferência de titularidade por uso continuado e levantou os olhos para mim. Tirou os óculos. Limpou com a ponta da gravata, hábito que era o mesmo de quando ele era aluno, e limpava os óculos antes de responder uma pergunta difícil. 30 anos de distância e esse gesto era idêntico. Professora, ele disse, isso não é só uma tentativa de intimidação. Isso sugere que existe uma movimentação jurídica em andamento que a gente ainda não mapeou. Me explicou o que eu já havia intuído. Uso capião requer tempo de posse mansa e pacífica, sem contestação. O contrato de comodato assinado pelo Rodrigo tornava a posse precária por definição, o que juridicamente inviabilizava qualquer pedido de uso capião. Mas o problema era o seguinte: se alguém havia dado entrada num pedido antes que o contrato de comodato fosse devidamente apresentado em juízo como contestação, havia uma janela, pequena, como a Simone havia dito, mas existente, em que o processo poderia avançar alguns passos antes de ser derrubado. Ela sabia do contrato? Ele perguntou. Não, o Rodrigo nunca contou. Então ela achava que estava operando num vácuo jurídico. Mas, ele fez uma pausa. Isso me faz pensar numa coisa. Se ela estava consultando alguém sobre uso capião, esse alguém vai ter orientado ela a verificar o cartório. E se ela verificou o cartório, ela descobriu que existe um registro de comodato. Terminei. Ele assentiu. O que significa que o áudio que a senhora recebeu é de depois da descoberta? Ela não está planejando mais. Está em modo de controle de dano. Fiquei quieta por um momento. Aquele pedaço de informação reorganizou o quadro inteiro. A Simone sabia do contrato, sabia que a tese dela estava morta antes de começar. E o que ela estava tentando fazer não era construir uma posição jurídica, era ganhar tempo. Para quê? Para fazer o que naquele tempo? Eu preciso verificar o registro do imóvel, disse o Dr. Cláudio com uma urgência que ele controlava, mas que eu reconhecia. Preciso verificar se houve qualquer movimentação, qualquer averbação, qualquer coisa registrada nos últimos 2 anos. Levantou, fechou o notebook e olhou para mim. A senhora guarda todos os documentos da casa aqui? Eu tinha. Na caixa de ferro que ficava no armário do quarto, mesma caixa que o Edson havia comprado quando compramos a casa, aquela caixa de metal vermelho ferrugento que a gente chama de cofre, mas é mais um cofre simbólico do que um cofre real. Fui buscar. Abri no chão da sala, como sempre abria, de joelhos, cheirando a papel velho e aquele mofo suave de documentos que ficaram décadas dobrados. O Dr. Cláudio pegou a escritura, a certidão, o contrato de comodato, olhou para cada um com aquela atenção de quem lê documentos como outros leem romances, linha a linha, palavra a palavra. E então pediu o computador emprestado para acessar o sistema do cartório de registros. O que ele encontrou levou alguns minutos para absorver. Havia uma solicitação de certidão vintenária, aquela certidão que lista os últimos 20 anos de movimentação de um imóvel, puxada havia 8 meses atrás, por um terceiro que havia se identificado como representante dos moradores. Não era ilegal puxar, era informação pública, mas havia algo mais. Havia uma averbação pendente de análise registrada há 5 meses. Uma averbação de benfeitoria, referente à edícula construída nos fundos sem minha autorização, que tentava registrar a construção no meu imóvel em nome da Simone, como obra de melhoria e valorização. Em outras palavras, ela havia tentado registrar uma construção no meu terreno com o nome dela. Não havia conseguido.
A averbação havia sido suspensa por inconsistência documental, faltava documentação comprobatória, e o prazo para complementação havia vencido sem resposta. Mas o fato de ter tentado dizia tudo o que precisava ser dito. Isso muda o nível da situação, disse o Dr. Cláudio, com voz neutra que eu conhecia o suficiente para reconhecer como preocupação. A gente não está lidando só com desentendimento familiar. A gente está lidando com tentativa de registro indevido de propriedade alheia. Engoli em seco. Não de medo, de compreensão. A investigação começou em silêncio, como toda boa investigação. O Dr. Cláudio me orientou a não confrontar ainda, a deixar que o quadro se completasse antes de agir. A mesma lógica que eu aplicava nas provas dissertativas. Nunca responda na metade do problema, espere ter o enunciado inteiro. Enquanto ele movia as peças jurídicas, solicitando cópias dos registros, verificando a averbação suspensa, consultando os arquivos do cartório, eu fiz minha parte. Comecei com o seu Geraldo, vizinho de frente, 72 anos, ex-militar aposentado do Exército, homem que havia testemunhado a noite da chuva e que tinha a memória e a observação de quem passou décadas treinando para não perder detalhes. Fui até sua casa numa tarde, sem anunciar, com uma lata de doce de leite que eu havia comprado na padaria do bairro. O seu Geraldo tinha aquela fraqueza por doce de leite que a esposa dele, Dona Conceição, fingia que desconhecia. Ele me recebeu na varanda. Quando comecei a perguntar, ele não esperou que eu terminasse as perguntas. Eu vim te falar sobre isso faz um mês, ele disse. Você não estava abrindo a porta para a visita. Tinha razão. Nos piores meses, eu não atendia a campainha de estranho. O seu Geraldo havia observado, ao longo dos últimos 2 anos, um fluxo de pessoas na casa que não se encaixava no padrão de uma família normal. Um homem de terno que havia aparecido 3 vezes em dias diferentes com uma pasta, sempre sem o Rodrigo presente, sempre recebido pela Simone. Um carro de despachante imobiliário estacionado em frente por quase uma tarde inteira numa segunda-feira de meses atrás. E uma visita de uma mulher mais velha que carregava uma câmera fotográfica e havia fotografado a fachada e o portão da casa por 20 minutos. O tipo de levantamento que despachantes e peritos fazem para documentação de propriedade. Eu anotei as placas, ele disse, com aquela seriedade de ex-militar que nunca perde o hábito. Tenho no caderno. Peguei as placas, passei para o Dr. Cláudio. Ele tinha contatos para fazer o rastreamento dos veículos, dentro da legalidade, com consulta pública de registros. O carro do terno era de um escritório de advocacia especializado em direito imobiliário, com sede no bairro do Tucuruvi. O carro da câmera fotográfica era registrado em nome de uma empresa de topografia e levantamento cadastral. Ambos os veículos haviam visitado o imóvel em datas que precediam o pedido de averbação da edícula. Ela havia construído uma estratégia. Havia contratado profissionais. Havia investido dinheiro, o que significava que havia convicção de que havia algo a ganhar. Quanto vale esse imóvel hoje? Perguntei ao Dr. Cláudio na reunião seguinte. Ele pesquisou brevemente antes de responder. Vila Prudente, 3 quartos, imóvel quitado, bem conservado, entre R$ 890 mil e R$ 950 mil, dependendo da avaliação. R$ 900 mil, quase 1 milhão. O imóvel que eu havia comprado com indenização rescisória e FGTS do Edson no ano de 89, que havia custado 42 mil cruzados na época, equivalente ao suor de anos de 2 professores de escola pública. R$ 900 mil. Aquilo explicava a estratégia. Aquilo explicava os anos de espera, de avanço gradual, de erosão sistemática dos meus direitos de acesso. Aquilo explicava a paciência clínica da Simone. Ela não havia me odiado de verdade. Havia me calculado. Havia me avaliado como um obstáculo de valor mensurável. Engoli aquele pensamento. Guardei onde guardava as coisas que doíam demais para processar na hora. E continuei trabalhando. A fase da documentação foi a mais fria e a mais necessária. O Dr. Cláudio me orientou sobre cada passo com a precisão de quem conhece o caminho de cor. Primeira providência. Solicitar cópia integral do processo de averbação suspensa no cartório, com todos os documentos apresentados pela Simone. O cartório forneceu é documento público quando há parte interessada com relação comprovada ao imóvel, e eu tinha certidão de propriedade.
A documentação revelou que a Simone havia apresentado orçamentos de obra, notas fiscais e declaração de próprio punho, afirmando que havia realizado a construção com recursos próprios e anuência verbal da proprietária. Anuência verbal, minha anuência, que eu jamais havia dado. O Dr. Cláudio fotografou cada página. Eu fotografei cada página. 2 cópias em nuvem, uma impressa, uma com a Valdete. Aprendi naqueles meses que documento sem cópia é documento em risco. Segundo passo, as mensagens. Eu havia guardado sistematicamente, desde que a Valdete me acordou em maio, todas as trocas com o Rodrigo em que ele confirmava visitas que a Simone depois impedia. 19 mensagens ao longo de 4 meses, 19 registros de combinados que nunca foram honrados, 19 provas de padrão de impedimento. O doutor Cláudio as organizou em linha do tempo com datas e horários. Um documento de 9 páginas que ele chamou de Histórico de Alienação Parental Documentada. Terceiro passo, o boletim de ocorrência da noite da chuva. Já estava registrado. O oficial havia dito que ia para o sistema. E foi. O Dr. Cláudio puxou a cópia e lá estava. Neuza Fagundes Drummond, proprietária do imóvel, impedida de acessar o bem registrado em seu nome. Uma linha num boletim policial que valia mais do que anos de argumentação verbal. Quarto passo, a edícula. A construção irregular nos fundos do quintal havia sido feita sem projeto aprovado, sem alvará, sem minha autorização como proprietária. O Dr. Cláudio redigiu a notificação à prefeitura e à vigilância urbana. Enviei com aviso de recebimento. A resposta foi uma vistoria agendada, que ocorreu numa tarde em que Rodrigo estava trabalhando e a Simone estava no salão, realizada pelo fiscal de obras do município com a minha presença como proprietária do terreno. O fiscal lavrou o auto de infração e emitiu notificação de irregularidade. Era mais um tijolo. Quinto passo, o áudio. O Dr. Cláudio consultou o especialista em direito digital, uma colega de escritório, sobre a validade do áudio como prova. A orientação foi clara. Áudio recebido por engano em aparelho do destinatário é prova lícita, desde que não tenha sido obtido mediante invasão ou interceptação. Eu havia recebido aquela mensagem no meu número, pelo meu aparelho, sem qualquer ação intencional minha. O áudio foi transcrito, autenticado em cartório com hora e data do recebimento e integrado ao dossiê. O dossiê ficou pronto numa quinta-feira à noite. Sentei na mesa da cozinha com a pasta fechada na minha frente. 37 páginas, cada uma representando um erro que ela havia cometido, achando que não havia testemunha. Havia testemunha. Havia sido eu a vida toda. Com o dossiê completo e a notificação extrajudicial pronta para ser enviada, o Dr. Cláudio me fez uma proposta que eu não havia considerado. A senhora pode enviar pelos correios amanhã, ele disse. Vai funcionar. Juridicamente está impecável. Em 90 dias, eles saem. Mas, eu disse, conheço o homem que hesita antes de fechar o raciocínio. Mas a averbação tentada, a declaração falsa de anuência verbal, os documentos com informação incorreta apresentados no cartório, isso não some com o despejo. Isso fica. E dependendo de como essa história for contada, a Simone sai como vítima de uma sogra rígida. A versão que chega no salão dela, nas amigas dela, na família do Rodrigo, vai ser a que ela construir. Fiz uma pausa. O que você está propondo? Estou propondo que a senhora convoque uma reunião, formalmente. Mande uma carta pelos correios para o Rodrigo, que é o signatário e o único vínculo jurídico aqui, comunicando que você precisa tratar de assuntos relativos ao imóvel e que quer fazê-lo pessoalmente, na casa, em presença de advogado. Dê a data. Dê o horário. Formal, cordial e irrecusável. E quando eles chegarem? O doutor Cláudio ajustou os óculos com aquele gesto de aluno aplicado que não havia mudado em 30 anos. Quando eles chegarem, a mesa vai estar posta. Redigi a carta comigo sentada na mesa da cozinha e ele ditando. Linguagem simples, tom neutro. O tom de quem está agendando uma conversa administrativa, sem alarme, sem ameaça visível. Rodrigo Drummond Fagundes. Comunicamos que a proprietária do imóvel localizado na rua tal, número tal, Vila Prudente, São Paulo, deseja tratar pessoalmente de assuntos relativos à utilização do bem,
na data de tal, às 14 horas, em presença de representação jurídica. Enviamos pelos correios com aviso de recebimento. 3 dias depois, o aviso voltou assinado. Eles viriam. Na manhã do dia marcado, acordei às 6. Não por agitação. Dormi bem, curiosamente, aquele sono profundo de quem chegou ao final de um longo trabalho e sabe que fez o que podia. Acordei porque quis, porque há algo em mim que prefere não ser pega de surpresa pela manhã, que prefere ter o dia sob controle desde o primeiro café. Fiz o café devagar. Moí o grão à mão, como faço quando quero que a manhã seja lenta e consciente, quando quero sentir que estou presente em cada movimento. O cheiro do café fresco preencheu a cozinha às 6h15 da manhã, misturado com o frescor úmido de uma manhã de outubro em São Paulo. Já saindo do inverno, o ar com aquela qualidade diferente, menos cortante. Tomei na varanda olhando para a mangueira, para os pássaros que chegavam à primeira luz, para a rua que começava a despertar com o barulho distante de um ônibus lá no fim do quarteirão. A Valdete chegou às 8. Eu havia pedido que viesse cedo, não para me amparar, mas porque ela era a testemunha da minha trajetória naquele processo. Havia sido ela que disse, chega, numa tarde de maio com a bolsa sobre a mesa. Era justo que ela estivesse presente quando o chega se completava. Ela chegou com aquela sua maneira direta, colocou a bolsa no banco da cozinha, se serviu do café sem cerimônia e disse, você dormiu? Bem, respondi. Vai ser hoje, ela disse. Não como pergunta. Vai ser hoje. O doutor Cláudio chegou às 10, com a pasta sob o braço e um assistente, uma moça jovem, Juliana, que trabalhava no escritório e seria a segunda testemunha legal presente. Eles se instalaram na mesa da sala, que eu havia limpado e organizado, com aquele cuidado específico de quem está montando um cenário, não por vaidade, mas por clareza. A mesa deveria parecer exatamente o que era. Uma mesa onde decisões eram tomadas, não uma sala de visita. O doutor Cláudio abriu a pasta e organizou os documentos em 3 grupos. O primeiro, a documentação de propriedade, escritura, certidão do registro, contrato de comodato. O segundo, o dossiê de evidências, as mensagens, o boletim de ocorrência, as cópias dos registros cartorários, a transcrição autenticada do áudio, o auto de infração da prefeitura. O terceiro, a notificação extrajudicial, pronta, endereçada, precisando apenas ser entregue em mãos para que o prazo de 90 dias começasse a contar formalmente naquele momento. Cada documento estava marcado com um clipe de papel colorido e indexado numa folha de rosto que o assistente havia preparado. Organização de quem não depende da sorte ou da improvisação. Às 11h30, o Dr. Cláudio me olhou por cima dos óculos. A senhora está pronta? Olhei para a mesa, para os documentos. Para a Valdete que tomava café no banco da cozinha com a postura reta de quem também está pronta. Para as minhas próprias mãos sobre a mesa, mãos de professora, de mulher que corrigiu provas e criou filho, e pagou IPTU, e plantou tomilho e sobreviveu, e senti uma calma que não era ausência de emoção. Era presença completa. Era estar exatamente onde precisava estar. Estou, respondi. Eles chegaram às 14h12. Eu estava na varanda quando o carro do Rodrigo dobrou a esquina. Reconheci de longe. O mesmo modelo prata que ele usava há anos, o escapamento um pouco barulhento de carro que precisa de revisão. Entrei devagar, fechei a porta da varanda, me sentei à mesa da sala na cadeira que havia escolhido. De frente para a porta, de costas para a parede. O toque na campainha foi o do Rodrigo. 2 toques curtos, o mesmo ritmo que ele havia tido desde menino, quando chegava da escola e tocava antes de abrir com a chave. A memória muscular de quem cresceu naquela casa. Aquilo me tocou por um momento, aquela campainha, antes de eu deixar ir. A Valdete abriu a porta. O Rodrigo entrou primeiro. Estava diferente dos últimos meses. Mais magro, com aquela expressão de homem que não está dormindo bem, a barba por fazer de um jeito que não era estilo, era descuido. Os olhos dele encontraram os meus e ficaram lá por um segundo antes de irem para a mesa, para o Dr. Cláudio, para os documentos. Vi o momento em que ele entendeu que aquilo não era uma conversa. A Simone entrou atrás dele. Ela havia se preparado. Blusa nova, cabelo feito, provavelmente no próprio salão naquela manhã. O perfume dela chegou antes dela.
aquele perfume forte e enjoativo que ela usava desde sempre, que eu reconhecia da porta do quarto quando ela passava pelo corredor. Ela olhou para a mesa, olhou para o doutor. Cláudio olhou para a pasta e o rosto dela processou aquilo numa fração de segundo, antes de compor a expressão que ela usava quando estava na defensiva, mas ainda acreditava poder controlar. Levemente arrogante, levemente surpresa, como quem diz: "O que é isso exatamente?" "Podem sentar", disse eu. Minha voz saiu exatamente como eu queria. Baixa, firme, sem tremor, sem dureza desnecessária. A voz de professora, que não precisa levantar o tom porque já tem a atenção da sala. Eles se sentaram. O Rodrigo do lado esquerdo, os cotovelos na mesa, os olhos indo do Dr. Cláudio para mim. A Simone do lado direito, a bolsa no colo como escudo, os olhos me avaliando com aquela precisão calculista que era a única coisa genuína nela. O Dr. Cláudio se apresentou formalmente. Disse nome, OAB, e que estava ali na qualidade de representante legal da proprietária do imóvel, Neuza Fagundes Drummond. Disse que a reunião seria documentada pela Juliana e que ambos tinham o direito de solicitar cópias de qualquer documento apresentado. Rodrigo olhou para mim. "Mãe, o que está acontecendo?" Eu olhei para ele com aquela calma que doía mais do que qualquer grito. "Estou tratando dos meus assuntos, Rodrigo, como devia ter feito há mais tempo." O Dr. Cláudio começou com o primeiro grupo de documentos. Colocou a escritura aberta na frente deles, com meu nome como proprietária única, com a data de registro de 1989. Depois colocou o contrato de comodato, a cópia com a assinatura do Rodrigo, com firma reconhecida, com data e número de cartório visíveis. "Este contrato", disse o Dr. Cláudio com a voz neutra e pesada de quem lê um laudo, "foi assinado pelo Sr. Rodrigo Drummond Fagundes em 30 de novembro de 2016. O documento estabelece que o uso do imóvel era precário, temporário e revogável, mediante notificação prévia de 90 dias. A Sra. Simone Teixeira Drummond não é parte deste contrato e nunca foi." A Simone ficou imóvel por 3 segundos. Depois olhou para o Rodrigo. Aquele olhar que as pessoas dão quando estão procurando confirmação de que o que estão ouvindo não é real. O Rodrigo não a olhou de volta. "Você sabia?" ela disse para ele. Não foi pergunta. "Simone, você sabia e não me contou." O Dr. Cláudio continuou, gentil e inexorável. Abriu o segundo grupo, o boletim de ocorrência. "Registrado em 7 de julho deste ano, impedimento de acesso da proprietária ao imóvel registrado em seu nome, com presença de menores." Colocou na frente deles. As mensagens do Rodrigo confirmando visitas. 19 registros ao longo de 4 meses de combinados que não foram honrados. Colocou na frente deles. A transcrição autenticada do áudio. O doutor Cláudio não o tocou por um momento. Deixou ali, com a folha de rosto que dizia data do recebimento, número do aparelho destinatário, autenticação cartorária. Depois disse sem drama: "Este é o áudio que a Sra. Simone enviou por engano para o número da proprietária em setembro deste ano." Simone ficou branca. Não é exagero. Ficou literalmente branca, aquela palidez de pressão que despigmenta o rosto num segundo. Seus olhos foram para a transcrição como se pudessem mudar o que estava escrito lá. Não podiam. Nesse áudio, o Dr. Cláudio continuou com a mesma voz. "A senhora menciona explicitamente a intenção de resolver a situação do imóvel antes da proprietária mexer nas coisas e menciona que o Sr. Rodrigo não sabe de tudo ainda." O Rodrigo levantou os olhos para a esposa pela primeira vez desde que sentaram e viu o exato momento em que ele entendeu o que havia acontecido. Não apenas o que havia acontecido naquela sala, mas o que havia acontecido nos últimos 7 anos. Aquela expressão de homem que percebe, tarde mas de vez, que foi cúmplice de algo maior do que achava. Por fim, o Dr. Cláudio abriu o terceiro conjunto. A documentação da averbação tentada, as notas fiscais, a declaração de próprio punho da Simone, alegando anuência verbal minha para a construção da edícula. O auto de infração da prefeitura. A declaração de anuência verbal, disse o Dr. Cláudio, olhando agora para a Simone diretamente, está incorreta. A proprietária nunca autorizou a construção, verbalmente ou por escrito. A edícula foi erguida sem autorização, sem alvará, em terreno alheio,
e está sujeita à ordem de demolição pela prefeitura, já emitida. Silêncio. Então falei eu. Não tinha discurso preparado. Tinha clareza, que é melhor do que discurso. Rodrigo, você assinou um contrato em 2016 que fazia de você um comodatário desta casa, não um proprietário. Você sabia disso e nunca contou para sua esposa. Não sei se foi para protegê-la ou para evitar uma conversa difícil, mas o resultado foi o mesmo. Ela construiu 7 anos de certezas sobre uma base que não existia, e parte da responsabilidade por isso é sua. Ele não respondeu. Engoliu em seco. Vi o pomo de Adão descer. Simone, você tentou registrar uma construção no meu terreno com seu nome, alegando minha autorização que nunca existiu. Você consultou advogados e despachantes sobre como tomar a titularidade de um imóvel que pertence a outra pessoa. Você passou anos controlando o meu acesso ao meu neto, ao meu imóvel, à minha família, convicta de que era dona de algo que nunca foi seu. Ela abriu a boca. Fechei com a continuação, não com grito, com volume constante. Você me empurrou para fora da minha porta na chuva com o seu filho de 5 anos do lado de fora. O filho de vocês dois, que assistiu a tudo. Aquilo chegou no Rodrigo de um jeito diferente. Vi nos olhos dele. 900 mil reais, continuei. É o valor atual deste imóvel. Esse é o valor do que você achava que estava tomando. E era para mim o valor do que o Edson e eu construímos em 30 anos de trabalho, de mãos calejadas, de escola pública e indenização rescisória e FGTS de marido operário. Não era herança, era suor. E você pôs o suor dos dois debaixo do seu nome num documento de cartório. O Dr. Cláudio retomou a palavra. A partir desta data, fica formalmente entregue a notificação extrajudicial de rescisão do contrato de comodato, ele disse, colocando o envelope na frente do Rodrigo. O prazo de 90 dias para a desocupação do imóvel começa a contar hoje. Ao final desse prazo, caso o imóvel não seja entregue nas condições estabelecidas no contrato, será iniciada a ação de reintegração de posse. Rodrigo olhou para o envelope como se fosse um objeto que não sabia como segurar. Adicionalmente, o Dr. Cláudio continuou, a notificação à prefeitura já foi protocolada e o auto de infração já foi lavrado em relação à edícula irregular. A ordem de demolição foi emitida e o prazo de regularização, que exigiria projeto aprovado e autorização da proprietária, nenhuma das quais existe, já venceu. A demolição pode ser executada pelo município a qualquer momento. E em relação ao áudio e à declaração falsa de anuência, ele completou, a documentação está em nosso poder e devidamente autenticada. Fica a critério da proprietária decidir se haverá desdobramentos adicionais, dependendo da cooperação das partes no cumprimento da notificação. A Simone entendeu o que desdobramentos adicionais significava. Vi no rosto dela. A senhora Neuza também protocolou junto ao Juizado da Infância e Juventude o pedido de regulamentação de convivência avoenga, o Dr. Cláudio acrescentou. O processo está em andamento e o direito de visita ao neto Miguel será estabelecido judicialmente, independente da saída do imóvel. Aquilo foi o último tijolo. A Simone tentou falar primeiro. Disse que eu estava sendo injusta, que ela havia cuidado daquela casa por 7 anos, que havia investido, melhorado, dedicado. Que eu havia deixado eles morarem ali sem nunca ter dito claramente que havia um contrato, que era uma armadilha, que eu estava esperando o momento certo para usar aquilo contra ela. Ouvi, deixei falar, porque quem está na razão pode se dar ao luxo de ouvir quem está na falta dela. Quando ela terminou, disse apenas, você confunde cuidar do que é meu com possuir o que é meu. Não é a mesma coisa. Ela chorou. Não aquele choro que vem de dentro, aquele choro que se faz, que se performa, que é construído para criar culpa em quem assiste. Vi a diferença. 32 anos de sala de aula ensinam a diferença entre o aluno que chora porque não entendeu a matéria e o aluno que chora para não ser cobrado pela nota. O Rodrigo não chorou. Ficou com o envelope nas mãos e os olhos fixos na mesa, naquele silêncio de homem que percebeu que estava no meio de uma história que não havia lido com atenção suficiente. Rodrigo, eu disse, e esperei ele me olhar. Ele olhou. Eu te amo. Isso não muda. Mas amor não é cheque em branco, e eu não assino mais cheques em branco para ninguém. Me levantei. A Valdete se levantou junto.
A reunião está encerrada, disse o Dr. Cláudio. Eles saíram. O Rodrigo ainda com o envelope na mão. A Simone à frente com a bolsa apertada contra o corpo, como escudo de quem não tem mais nada para usar como escudo. Fiquei à janela e vi o carro prata sair pela rua. Não senti vitória imediata. Senti algo mais parecido com o fim de uma longa aula difícil. Aquele cansaço de quem foi completamente presente durante horas e agora pode sentar. A Valdete ficou ao meu lado por um momento sem falar. Depois colocou a mão no meu ombro uma vez, aquele gesto rápido e sólido de quem diz tudo com um segundo de toque, e foi para a cozinha esquentar o café. O Dr. Cláudio arrumou os documentos em silêncio. Antes de sair, parou na porta e me olhou com uma expressão que eu não havia visto nele em 30 anos de conhecimento. Aquela mistura de respeito profissional e afeto pessoal que atravessa o tempo. A senhora foi a professora mais precisa que eu tive, ele disse. Hoje eu entendi o porquê. Fechei a porta. Fui até a cozinha, sentei com a Valdete e tomei o café enquanto ouvia o silêncio da casa. O silêncio que dessa vez era inteiramente meu. A Simone foi embora 3 semanas antes de vencer o prazo dos 90 dias. Soube pela Valdete, que soube pela Dona Conceição, esposa do seu Geraldo, que viu o caminhão de mudança numa quinta-feira cedo, antes do sol esquentar, como quem prefere não ser observado. Levou as peças novas que havia comprado, os vidros e potes decorados da cozinha, o armário que havia mandado instalar no quarto que era meu, as cortinas que havia trocado sem me pedir. Deixou a edícula nos fundos, que seria demolida pelo município semanas depois. O fiscal voltando com a ordem e 2 operários e uma tarde de trabalho que desfez o que havia sido construído sem licença. A história chegou no bairro do jeito que histórias chegam em bairros pequenos de São Paulo. Pelos salões, pelas padarias, pelos grupos de WhatsApp de rua. A versão que circulou foi a da noite da chuva. Uma mulher que havia trancado a sogra e o neto de 5 anos do lado de fora na chuva de julho. Não havia como construir uma narrativa alternativa convincente em cima disso. A Simone tentou. Soube de segunda mão que havia dito que eu era controladora e possessiva. Mas quando as clientes do salão perguntavam pelos detalhes e ela precisava contar que havia trancado o menino do lado de fora, a narrativa desandava sozinha. O salão perdeu clientes. Não todos, não de uma vez, mas o suficiente para fazer diferença. Fechou o espaço que ela havia alugado no bairro e reabriu em escala menor na casa da mãe dela, no ABC. Menor, mais longe, com menos movimento. O Rodrigo ficou na casa por um tempo depois que ela saiu. Eu sabia que ele estava lá. A luz do quarto acendia às noites, a caixa de correio enchia sem que ninguém esvaziasse, o carro sumia cedo e voltava tarde. Esperava alguma coisa que nunca veio, uma ligação, uma tarde de conversa, alguma versão do filho que eu havia criado aparecendo na campainha com a seriedade de homem que entende o que errou. Não veio. Um dia, as chaves apareceram na caixa de correio dentro de um envelope sem carta. Sem uma palavra escrita, sem explicação, sem despedida. Aquele silêncio doeu de um jeito diferente de todos os outros. Não de surpresa, mas de confirmação de algo que eu já sabia e que dói mais quando se confirma do que quando ainda é suspeita. Abri o envelope na varanda, olhei para as chaves e as coloquei no meu chaveiro. O processo de guarda do Miguel durou quase 1 ano, com audiências, laudos de assistente social, manifestações de cada parte. O juiz foi claro no dispositivo final. Avós têm direito à convivência com os netos, e impedimento sistemático desse direito configura alienação parental. Estabeleceu visitas às quartas-feiras à tarde e um fim de semana por mês. Formal, documentado, garantido. Hoje o Miguel passa as quartas à tarde aqui. Chega às 16 horas com aquela mochila de zíper laranja que ele escolheu no começo do ano. Vai direto para o quintal, olhar a mangueira como se ela pudesse ter feito algo de interessante durante a semana. Depois vem para a cozinha, onde eu já tenho o leite quente e o biscoito de maisena que ele prefere. Ficamos no máximo 2 horas, às vezes 3, se ele não tem lição, conversando sobre o que aconteceu na escola, sobre os amigos, sobre aquele projeto de tartaruga que a professora mandou fazer. Ele me contou semana passada que quer ser veterinário. Por que veterinário? Perguntei. Porque os bichos não mentem, ele disse, com aquela lógica de criança que é mais verdade do que a gente quer admitir.
Na semana passada, ele chegou com um desenho que havia feito na aula de arte. Uma casa amarela. Não sei de onde veio o amarelo. A minha casa é cor de areia. Mas nas casas das crianças, as cores são escolhas afetivas, não retratos. E duas figuras. Uma criança com mochila laranja e uma mulher de cabelo branco. Em cima, com aquela letra de quem está aprendendo, que inclina para todos os lados e tem espaço entre as letras como se cada uma estivesse chegando uma de cada vez. Eu e a avó Neuza. Está na geladeira com um ímã de Aparecida que era do Edson. A viagem para Gramado está paga e marcada para agosto. A Valdete vai junto. Foi ela quem me convenceu, dizendo que o Edson gostaria de saber que eu fui. Não tenho certeza se os mortos gostam ou não gostam de coisas, mas gosto de pensar que sim. Reservei uma pousada pequena com varanda de madeira e lareira, daquelas que cheiram a pinho e tem café da manhã com geleia artesanal. Nunca fui para Gramado. Sempre havia algo postergando essa viagem. Primeiro os filhos, depois o dinheiro, depois a saúde do Edson, depois o luto. Agora não há nada postergando. Só agosto chegando devagar. Tomei meu café esta manhã na varanda, ouvindo os pássaros que voltaram para a mangueira do quintal. Estavam sumidos enquanto a casa estava cheia de tensão, como se sentissem, ou como se eu não prestasse atenção neles, que dá no mesmo. O sol entrou de lado pela grade do portão e fez aquele padrão de listras de luz no chão de cimento que eu observo desde os anos 80. A casa estava cheia de silêncio e de cheiro de café e de mim mesma. Não perdoei o Rodrigo. Essa palavra, perdoar, as pessoas usam como se fosse obrigação, como se a ausência de perdão fosse uma ferida que fica aberta em mim. Não fica. Eu fecho as feridas de outro jeito, entendendo o que aconteceu, nomeando o que foi e decidindo o que carrego comigo e o que fica no chão. O que fico com o Rodrigo é o amor. Esse eu tenho. É involuntário. É tecido na estrutura de quem é mãe. Não some porque alguém nos decepciona. Mas amor não é responsabilidade de poupar alguém das consequências das próprias escolhas. Ele escolheu calar quando deveria ter falado. Escolheu deixar que eu fosse tratada como visita na minha própria casa, porque era mais fácil do que enfrentar a mulher com quem havia se casado. Escolheu o conforto do silêncio por tantos anos que o silêncio se tornou a posição dele. Agora, ele se vira com isso. Aprende a ser homem sem a mãe cobrindo os buracos. Aprende a ter uma posição e sustentá-la. Aprende o que custa ceder a identidade inteira para outra pessoa e depois tentar recuperar. Não vou ajudá-lo nisso. Não porque seja crueldade, é porque seria roubar o aprendizado que só chega quando não há rede de segurança. Eu aprendi coisas importantíssimas sobre mim mesma quando não houve ninguém para me salvar. Rodrigo vai aprender as dele. O Miguel vai crescer e vai perguntar coisas. Vai perguntar sobre a avó, sobre a casa, sobre o que aconteceu. Quando ele tiver idade para entender, vou contar. Não com raiva, com a clareza de quem conta a história verdadeira. Porque mentiras poupam as crianças por pouco tempo e custam caro depois. Há uma coisa que eu preciso te dizer, agora que chegamos até aqui. Aquela noite na chuva, aquelas luzes girantes cortando a escuridão da rua, aquele oficial lendo meu nome num papel e dizendo: "A senhora pode entrar", não foi o começo da minha vitória. Foi só o momento em que ela ficou visível para os outros. A vitória havia começado meses antes, naquela tarde em que eu lavei o rosto depois de chorar, peguei o caderno e escrevi meu nome no topo da página. A dignidade não é o que os outros te dão, é o que você não deixa que tirem de você. Eu fui invisível por tempo demais. Fui as migalhas do horário de visita, o chá servido para quem não me queria lá, a proprietária tratada como hóspede, a avó agendada como se fosse uma consulta. Fui engolindo em seco, tijolo por tijolo de humilhação, achando que paciência era virtude quando era, na verdade, adiamento. Mãos calejadas constroem. Mãos calejadas também documentam, assinam contratos, entregam envelopes no momento certo. Não precisei de grito. Não precisei de cena. Precisei de papel, de advogado, de cunhada de fibra, de vizinho de memória boa e de 18 minutos de espera com um menino de 5 anos no colo. Se você está passando pelo que eu passei, sendo diminuída na própria casa, invisível para quem deveria te enxergar, eu quero que você ouça isso. Você não está obrigada a aguardar que alguém te escolha. Você pode se escolher.
Hoje, agora, com os documentos que já tem na gaveta ou com os que ainda vai buscar. Sua dignidade não cabe em nenhum telhado que não seja o seu. Se essa história chegou em algum lugar dentro de você, deixa um comentário aqui embaixo. Me conta o que você teria feito no meu lugar. Se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, compartilha esse vídeo com ela. E clica na próxima história que está aparecendo na tela agora, porque ela continua de onde essa terminou. Se inscreve no canal. Toda semana tem uma mulher nova se recusando a ficar quieta.